Hoje é dia de babado, né, Larissa? Hoje é dia de babado porque prenderam o... A gente não pode chamar de príncipe. Ex. Exatamente, nem pode chamar de Sua Alteza ou Sua Alteza Real. Andrew Mountbatten Windsor. É irmão do rei Charles. Ele é o terceiro, né? A rainha Elizabeth teve 4 filhos. Ele é o terceiro. E hoje foi preso. Hoje, no dia em que ele completa 66 anos e alguns anos de confusão. O Andrew, veja só, a gente tá falando do império onde o sol nunca se punha no tempo da rainha Vitória. Agora é o império onde as nuvens carregadas nunca se põem. Toda hora tem uma confusão. É uma confusão de cunho sexual, é uma traição, enfim. Mas o Andrew levou essa confusão para um campo muito perigoso. Em mais de 300 anos de monarquia constitucional, nunca um parente direto do rei, no caso ele é parente, ele é irmão e filho, né? Filho da da rainha e irmão do rei, nunca um rei, um parente, foi preso. Nunca. Em mais de 300 anos. É a primeira vez. Olha só, se você falar nunca antes na história desse país, o Lula gosta de falar nunca antes na história desse país, mas a história desse país, no caso, nós estamos falando da monarquia constitucional, mais de 300 anos, o cara falar que nunca em mais de 300 anos, esse cara quebrou um paradigma, né? Ele levou realmente o problema para um patamar muito mais avançado. A gente está falando de um caso que também tem um perfil curioso. O Andrew, não é que ele foi preso pela Polícia Federal deles lá. Não é que ele foi preso por ordem da Procuradoria-Geral da República deles lá, por ordem do Alexandre de Moraes deles lá, do Dias Toffoli deles lá. Tem nada a ver. É o seguinte, a polícia local do lugar onde ele mora, a mesma que é chamada quando tem uma briga de vizinho. 2 vizinhos estão brigando, é a mesma polícia. Bebedeira, mesma polícia. Igual, não tem diferença. Foi lá e pegou o Andrew. Ah, mas o devido processo legal, o Ministério Público, não tem Ministério Público. Não existe o Ministério Público neste momento. Quando a polícia entende que há suspeitas razoáveis, ela vai lá e pega o cara. E pegaram o Andrew. Então é o seguinte, existem suspeitas razoáveis para prendê-lo. Não se trata de uma prisão por causa da relação dele com o Jeffrey Epstein no campo sexual. Não tem a ver com o acordo que ele fez e as histórias em que ele se envolveu e ele teve relações com uma menor de idade, aquela Virginia Giuffre. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com a entrevista estabanada, absurda, que ele deu para a BBC em 2019, que foi a que tirou todos os títulos dele. Claro, demorou um tempo, mas assim, o Andrew perdeu o direito de ser chamado de príncipe. Você pode imaginar o que é um negócio desse? Ele continua sendo irmão do rei, né? Fazer o quê? Não dá para tirar o sangue dele e botar outro. Bota um sangue plebeu nesse cara, porque é uma vergonha. Não. Mas é um vexame. E aí ele foi morando em lugar cada vez mais longe. E agora ele mora numa cabana lá, num canto, a 100 e tantos quilômetros do Palácio de Buckingham. Era o filho preferido da rainha. Era o queridinho, o 03, hein? Ele era o 03. E era o queridinho da rainha. Entre o Charles e ele tinha a Anne. E aí, aprontão. Quando era no campo sexual... Foi ali que ele perdeu os títulos. Agora, a liberdade. Veja, essa prisão dele é fundada na suspeita razoável, é preciso sempre lembrar dessa palavra, de que ele teria entregue ao Jeffrey Epstein informações sigilosas de interesse do Estado britânico. Não se trata, portanto, de farra, crime de natureza sexual, pedofilia, nada disso. Neste campo, ele enfrenta outras discussões, poderia, é outra coisa. Aqui é o seguinte, Estado
Não dá. Esse camarada, ele era um representante especial do Reino Unido para comércio e investimento, foi isso durante 10 anos, 2001, 2011, e nesse período ele, a suspeita da polícia, teria passado informações para o Jeffrey Epstein. Não que o Jeffrey Epstein tenha alimentado ele com garotas e sexo. Claro que é tudo parte do mesmo pacote, mas a investigação não quer saber do que ele fazia neste campo. Quer saber o seguinte: passou ou não passou a informação? Para prender, tem que ter volume razoável. Para processar, aí entra o Ministério Público, aí entra o Paulo Gonet deles lá, aí a coisa começa. Então, o Ministério Público tem que decidir se vai oferecer uma acusação ou não, se ele vai responder. Provavelmente responde em liberdade. O padrão lá é responder em liberdade. Então ele pode ficar 24 horas, que é o mais comum, 36, pode ficar até 96 e lá não tem essa. Ah, cela especial. Não tem cela especial. Ah, o senhor quer uma cela especial? É essa aqui. E a comum? É essa também. É a mesma cela, não tem outra. O camarada fica ali esperando. Agora você vê. Polícia comum, compara. Polícia comum não tem foro por prerrogativa de função. O rei, irmão dele, teve a seguinte reação: olha, eu acompanho isso com profundo pesar, a lei deve seguir seu curso, total apoio e cooperação da família real. Ou seja, bicho, façam o que vocês precisam fazer, não quero saber. Não tem telefonema, não tem meu pé me dói, não tem receber em palácio alguém que está com medinho, não tem telefonema, não tem reuniãozinha, não tem nada das coisas que você, em alguns países que não foram parte do império onde o sol não se punha, mas que são muito ensolarados e tropicais, a gente está acostumado a ver, né? Um telefonema, um pedido, um esforço, não tem nada disso. Não tem prisão autorizada pelo Ministério Público, como eu falei, não tem interferência política, não tem nada. Agora, é óbvio que por se tratar do Andrew, que é um bicho apartado da família real, não é o Charles, né? Não é o rei, não é o primeiro-ministro. É muito mais grave você ver as denúncias, as suspeitas, as afirmações que se fazem contra Donald Trump do que contra o Andrew. Então, aqui tem um lado de babado, sim. Aqui a gente não pode desconsiderar que um pedaço disso tem a ver com a simbologia, não com efetivamente um problema na estrutura do Estado inglês. Porque o Estado inglês, ao prender o Andrew e investigá-lo, está se purificando. Ao falar, peraí, temos alguém, não importa quem seja, quem tenha sido, que foi lá e pode ter passado informações. É quase que uma espionagem. Não importa quem seja. Ah, era príncipe? Cana. Vamos ver. Ele não está sendo condenado. Lá, insisto, a polícia pode botar em cana para investigar. Aqui pode também, seria uma prisão preventiva, temporária, essas coisas, mas aqui tem que ter autorização do juiz, tem que ser um processo que está sendo acompanhado pelo Ministério Público e tal. Lá não, a polícia vai lá e cana. O detalhe que eu acho importante é isso, é a mesma polícia que vai cuidar do vizinho. Agora, é a primeira vez, a família real já foi, não é testada, já foi estressada de tudo que é forma. Não é brincadeira você imaginar sustentar uma família no poder, né? A gente já tem escândalo no Brasil com o sujeito ficando 4 anos, 8 anos. Já tem escândalo. Nós já tivemos 2 presidentes empichados por escândalo. Um no segundo ano, não aguentou 2 anos. No segundo ano já estava aprontando. A Dilma ainda aguentou um pouquinho mais. Ficou o governo inteiro, depois na reeleição aprontou. Então, com 6 anos caiu a Dilma, com 2 caiu o Collor. Então, eles viraram família real, entre aspas, foram comandar o Estado brasileiro por 2 anos ou 6 anos, não aguentaram, já aprontaram. Não se trata, claro, de uma traição, né? No caso do Collor, é corrupção mesmo. E no caso da Dilma, uma estrepulia contábil, sem vergonha, uma coisa horrorosa, tinha que cair mesmo, mas 6 anos. Ali, você imagina você ficar ali certinho, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, não é brincadeira, né? A Elizabeth, ela é tataraneta, né? É isso? Não, trineta da Vitória. Trineta. Então, pô, você imagina,
A Vitória reinando desde 1837, aí a trineta dela vai reinar e o filho, o Charles, é o 15º rei desde que começou a monarquia constitucional. Não é brincadeira. Então, a gente tá diante de um caso muito interessante. Tem um lado que, se não fosse a família real, talvez a gente não olhasse para isso. Se não fosse a família real britânica, talvez a gente não olhasse para isso. Naturalmente, aquilo ali, quando, não vou dizer implodiu, mas do império, olha o que saiu de lá. Vários países da África, vários países da Ásia, vários países. Quer dizer, a história dos Estados Unidos nasce de uma ruptura justamente com o trono inglês, com a coroa inglesa. Quer dizer, século XVIII, 1776, você tem o surgimento dos Estados Unidos. Aí você tem um monte de país, você tem a Índia, que nasce do Reino Unido, você tem o Canadá, você tem a Austrália, você tem Singapura, você tem Hong Kong, vários países da África. É muito impressionante. 6º PIB do mundo, não é uma coisa trivial, é um bichão, né? É um negócio importante, mas é lateral. Mas é lateral. Não atinge o coração da família, porque é de matar, né? É o irmão do rei. E é uma história pretérita, como gostariam de dizer os mais formais, né? Algo que aconteceu há mais de 14 anos, né? 15 anos atrás, se é que foi em 2011, né? Porque ele ficou como esse emissário entre 2001 e 2011. Mas ele não aprontou só com Epstein, ele era amigo do filho do Gaddafi. Andava com esse camarada para cima e para baixo. Então o Andrew é a prova de que numa família você tem como a Larissa vai poder me ajudar, tem o nature e o nurture. Né? Você tem a genética, mas você tem a criação, você tem as duas coisas. Então o camarada não é porque é da mesma família que isso é tudo igual, né? Então sempre que você tiver aquele primo, aquele tio chato, aquela coisa, lembre-se do Andrew. Toda família tem um bicho esquisito. Só que o bicho esquisito da família real é um aprontão de primeira. Quer dizer, o cara se meteu em crime sexual e agora é acusado quase que de espionagem. Traição. É um negócio muito sério, com uma pena severa também. Se você olhar no papel, é algo que pode levar à prisão perpétua. Não é um negócio que vai acontecer, não. Mas não é uma brincadeira. Ele se meteu com uma confusão muito grande. Já era grande o suficiente, já estava com o nome dele na lona. E, gente, se vocês tiverem paciência de procurarem a entrevista, põe lá, entrevista BBC, Andrew, ele ainda era príncipe Andrew, falando sobre o caso das denúncias sexuais que o envolvem. É inacreditável. Você fala assim, qualquer gestor de crise, qualquer assessor de político, qualquer um tem a obrigação de assistir e mostrar para o assessorado. Falar, olha isso aqui. Você quer ver uma coisa ruim, mal feita, vagabunda. Você fala, não é possível que um cara da família real não tenha pounds suficientes para pagar alguém, para ajudá-lo. Né? A gente teve um rei que aprendeu a perder a gagueira e esse camarada não conseguiu aprender o que falar numa entrevista. Claro, ele era uma entrevista para encobrir a lambança. Mas aí a jornalista, que foi muito talentosa, fazia as perguntas, mas ela não botou bambu debaixo da unha dele e tacou fogo para ele confessar nada. Ela fez as perguntas e ele caiu que nem um patão. É uma coisa incrível, vale a pena assistir. Então, a gente vai acompanhar esse caso. É um caso rumoroso, envolve a família real mais importante do planeta Terra. Não tem como a gente não olhar para isso com interesse. Eu não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre isso, 11 999 592 100. Se quiser também falar sobre as palavras da língua portuguesa que deveriam ser banidas, por favor, vamos banir.